Nha! Fala galerinha, tudo beleza? Aqui quem fala é o Jax e hoje estou aqui para mais um vídeo. E hoje, gente, eu tenho uma coisa muito legal para mostrar para vocês. Só que não é para todos vocês, porque eu sei que eu tenho inscritos aqui de fora do Brasil, que não vão entender isso. Mas, mas sim, inscritos, eu tenho uma novidade. Eu criei um hino para minha escola, onde eu estudo. Mas é um hino brasileiro? Não, é um hino próprio para a escola. E eu me inspirei e eu usei como base a melodia de um hino bem famoso, inclusive, que é o hino do Reino Unido. Que o hino do Reino Unido, como vocês sabem, alguns de vocês sabem, é o God Save the King ou God Save the Queen. Que, mas no momento quem está assumindo o trono é o Rei Charles. Então é o God Save the King. E eu vou cantar ele para vocês. É assim. God save our gracious King, long live our noble King. God save the King. Dun, 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 dun. Send him victorious, happy and glorious, who long reigning over us, God save the King. E é isso. Esse é o hino do Reino Unido. E que ele foi tão famoso, porque assim, ele foi adotado durante a monarquia em 1745, no século XVIII. E que ele se tornou tão popular, chega que no século XIX e no século XX, vários países, ele foi usado como inspiração para várias canções litúrgicas ou hinos nacionais ou reais de alguns países e impérios. Exemplo, o hino do Liechtenstein. Ele foi escrito. Não. O primeiro hino que serviu de inspiração para o Reino Unido foi o hino do, do Império Russo, conhecido como The Prayer of Russians. Em português se diz a oração dos russos. Ele foi, ele foi usado por 17 anos no Império Russo, de 1816 até 1833. Sim, e que e que o e esse hino foi bastante famoso. E ahn, o segundo hino que teve essa melodia foi o hino do Liechtenstein, que foi inscrito em 1849. O nome dele é Oben ein Hungenheim, que lá no Liechtenstein fala alemão. Traduzindo para o português, é Segue o trono do jovem Reno. Sim, esse foi o segundo hino que se inspirou a melodia do hino do Reino Unido. Que teve a melodia do hino do Reino Unido. O terceiro hino que teve a melodia do hino do Reino Unido que eu conheço foi o hino do Império Alemão. Não, foi o hino real da Noruega, que foi utilizado de 1843 até 1892. Sim, pelo o rei Heraldo V, ao trono do rei Heraldo V da Noruega. Também foi utilizado como o hino real da Suécia, não o hino nacional da Suécia. É porque assim, hino real e hino nacional não é a mesma coisa. Hino real se refere à monarquia. E hino nacional se refere ao nacionalismo. E o hino real da Suécia foi usado de 1853 até 1891, que também tinha a mesma melodia do hino britânico. E o quarto hino que utilizou a mesma melodia foi o hino do Império Alemão, que foi usado de 1871 até 1918, depois do fim da Primeira Guerra Mundial, que os alemães adotaram, sim, usaram a melodia do hino britânico, mas criaram suas próprias letras.
O quinto hino que se inspirou no hino do Reino Unido foi o hino da harpa cristã, daqui da brasileira, da igreja brasileira. Mas sendo mais específico, é o hino 185 da harpa cristã, Invocação e Louvor. Que ele é assim, eu sei cantar ele, ó. É assim. Vem tu, ó Rei dos Reis, guiar os teus fiéis pra te louvar. Tan, 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 grande e glorioso ser, Pai de todo poder, vem sobre nós reger, ó Deus sem par. É, a melodia é a mesma que o hino do Reino Unido. Já pensou se tocasse isso na minha igreja e eu cantasse sem querer as letras do hino britânico? Seria hilário. É, aí, e que esse hino do 185 da harpa cristã foi adotado em 1922 aqui no Brasil. Já tem 103, 104 anos. Vai fazer 104 esse ano. 104 anos em que o hino é adotado. E, e também. Desculpa, gente. E que eu inventei um hino para minha escola. Eu me inspirei na melodia do hino britânico, mas a letra eu escrevi. Eu tinha escrito a letra, mas o ritmo é o mesmo do hino britânico. Que foi isso? Ah, não sei, foi um barulho aqui. Aí, e que é assim. E que. Que eu ia falar? E que assim, como vocês sabem, eu estudo numa escola religiosa, não é? Então, eu homenageei as servas de Maria reparadoras. E assim, eu tinha escrito aqui a letra aqui num livro meu do CNA, que é um curso de inglês que eu faço aqui numa página em branco. E ó, aqui, ó, a melodia, o hino do IIC. A melodia é a mesma do hino do Reino Unido, God Save the King, ou Queen, dependendo de quem assumiu o trono, que é o hino do Reino Unido. E que ele tem 4 estrofes e 2 versos. E eu vou cantar aqui. Vai lá. É assim. Ó servas de Maria, proteja o nosso povo da instituição. Tan, 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 tan. Glória e confiança nas nossas esperanças, consagrados fortes somos, ó Imaculada. Esse foi só o primeiro verso. Agora bora pro segundo. Vem, irmãs consagradas, ilumine o nosso lar pra sempre. Amém. Dun, 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 dun. Com o nosso Senhor, parceiro e acolhedor, com os santos regendo sobre nós, ó Imaculada. Dun, 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 dun. E foi isso. Esse foi o hino em que eu criei aqui pra minha escola. Cara, amanhã, eu não sei, mas um dia eu tô pensando em mostrar esse hino pra diretora, pra ver se ela aceita ou adota esse hino
da escola como um hino, sei lá, um hino próprio para nossa escola. Porque se a gente já não canta o hino brasileiro, eu sei que na maioria de vocês inscritos que estudam em escolas, vocês provavelmente cantam o hino brasileiro, não é? Então, vocês já devem ter cantado o hino brasileiro nas suas escolas um dia da semana. Na minha, é toda sexta que a gente cantava o hino. Que a gente canta o hino. E, e que. E que assim. E que esse hino também poderia ser cantado toda sexta. Não é só pra ficar mais tempo na fila e demorar pra ir pra sala. Não, não, inscritos. Não é essa a ideia que eu tô tendo. A ideia que eu tô tendo é de que minha escola tem um símbolo único. Um símbolo. Seu próprio nacionalismo escolar. E que esse hino pode ser cantado depois do hino brasileiro. Se eu falar com a diretora e ela aceitar a minha proposta de esse ser o hino oficial da minha escola, vai ser engraçado. E que eu me inspirei na melodia do hino do Reino Unido porque ela é bem versátil, é bem simples e versátil, pois ela se encaixa com vários temas. Ela se encaixa até com esses temas religiosos, como foi o exemplo do hino 185 da harpa cristã e o hino da minha escola, que eu criei. Só que esse hino ainda não é oficial, mas se eu falar com a diretora e ela aceitar a minha proposta, esse hino pode se tornar oficial. E que ele pode ser cantado depois do hino nacional brasileiro ou depois do hino acriano. E depois do hino acriano, porque assim, vai em ordem de nacionalismo. Primeiro canta o hino brasileiro, depois canta o hino acriano, que é o hino do meu estado, e depois o hino da escola, que eu criei. Mas se não cantar o hino do estado também não tem problema, pode cantar o hino da escola também. O hino da escola, esse hino aqui que eu tinha escrito, pode ser cantado depois do hino brasileiro, se a diretora aceitar a proposta. É que eu preciso falar com a direção e os funcionários da escola para ver se eles aceitam essa proposta de esse ser o hino oficial da minha escola e a gente cantar ele depois depois do hino brasileiro. Aí seria foda, mano. Nossa escola teria minha escola teria a própria identidade. E é isso. E o nome do título do hino significa Ó Imaculada, em homenagem a, a Nossa Senhora, Maria, Santa. Isso. Sim, por isso. Eu homenageei a Santa aqui. Aí por isso que o título foi assim e me inspirei numa a melodia do hino britânico. Cara, esse deve ser o décimo hino, décima música já inventada em toda a história do planeta Terra que usa a melodia do hino britânico. Se não é a décima, é a nona, não sei, eu perdi as contas. Mas enfim, inscritos, se vocês gostaram do hino que eu criei para minha escola, se sim, deixem seu like. Mas se não, saem fora. Não, tô brincando. Então foi isso, inscritos. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perderem nenhuma das notificações. Ajude a gente a bater 600 inscritos. Tamo com 555, faltam só 45. As próximas 45 pessoas que se inscreverem no meu canal vão me ajudar a bater 600 inscritos. E é isso. Falou, tchau e fui!